Irritação com os colírios antiglaucomatosos, os colírios para o tratamento do glaucoma. Gente, essa é a queixa mais comum que a gente tem no consultório depois que a gente indica o uso de colírio para glaucoma. Irrita tanto o olho como dói também o bolso do paciente, porque o colírio é caro, a maioria deles, exceto um que chama maleato de timolol, que é um dos mais utilizados e ele é o único baratinho. Os demais, né, têm um custo mais elevado. Então, os colírios, eles costumam, de fato, ter efeitos colaterais locais nos olhos. E isso é uma queixa, né, da maioria dos pacientes que utilizam esses colírios. Quanto mais colírios utilizar, maiores as queixas, porque vão adicionando os efeitos colaterais locais, né, no olho do uso desses colírios. Infelizmente, assim, é um mal necessário, porque assim, se você tem glaucoma e precisa fazer o tratamento, você vai ter que usar em algum momento algum colírio e, infelizmente, a gente sabe da dificuldade, mas a gente tem que tentar encontrar aquele colírio que você vai conseguir tolerar, mas que vai ser isento de efeitos, aí já é um pouco mais difícil. Tem paciente que não sente nada, graças a Deus, mas não é o comum. A maioria sente algum desconforto, alguma irritação com o colírio antiglaucomatoso. Então, eu dou algumas dicas, assim, para ajudar essas pessoas que sentem alguma intolerância. Vale lembrar que se a intolerância é muito grande, você tem que voltar no seu médico, ele vai tentar outros colírios. Então, assim, sempre que o paciente chega para mim, não consigo usar esse colírio, eu compreendo na mesma hora, porque eu sei da dificuldade e eu já tento associar, trocar por um outro colírio. A gente tem 4 classes, então, assim, a gente pode sim tentar trocar entre um e outro. E também tem aquela possibilidade do laser, o SLT, para o tratamento do glaucoma. Alguns pacientes são candidatos e fazendo laser, muitas vezes eles se livram, né? Não precisam mais usar um colírio, às vezes 2 colírios. Então, tem também essa possibilidade, tá? Mas para tentar diminuir a irritação, o que a gente faz? 10 minutinhos antes de pingar o colírio para glaucoma, eu indico que pingue o colírio lubrificante. Porque às vezes a sua superfície do olho já está ressecada. E aí você vai pingar um colírio que tem conservante na maioria das vezes. E aí você tem uma irritação maior na hora que pinga. Então, quando você lubrifica 10 minutinhos antes, você já dá aquele conforto, né, para a superfície ocular. Eu peço que pingue 10 minutinhos antes, porque os colírios não podem ser pingados ao mesmo tempo. Se pinga os colírios ao mesmo tempo, um vai tirar o efeito do outro. Então, para garantir, 10 minutinhos, tá? Então, 10 minutinhos antes do seu colírio para glaucoma, pingue o lubrificante. E 10 minutinhos após, para você não ficar, né, com aquela... Às vezes tem colírio que deixa uma secreção aqui branquinha no cantinho do olho, tem colírio que irrita essa região da pálpebra. Então, eu oriento que os pacientes lavem com shampoozinho Johnson de bebê essa região dos cílios, dos olhos, com o shampoozinho 10 minutinhos após o uso do colírio antiglaucomatoso, para também diminuir esses efeitos colaterais. E nesse período, logo após pingar o colírio para glaucoma, o que eu oriento é que o paciente pingue o colírio, se puder até que outra pessoa pingue, que seria o melhor, você fica deitado e outra pessoa pinga, mas se você não conseguir, você mesmo pinga. Depois que pingou o colírio, fecha o olhinho e segura aqui o cantinho, tá? O canal lacrimal. Pode segurar durante 2 até 5 minutinhos esse cantinho lacrimal, para que o colírio fique mais tempo dentro do olho e que o colírio faça mais efeito, faça um efeito melhor. Então, você fica de preferência deitadinho com o olhinho fechado, ocluindo o canalzinho lacrimal. Então, isso eu faço, peço para que façam durante 2 a 5 minutos. Depois disso, abre o olhinho, pisca normalmente e aí, depois de 5 minutos, levanta, vai fazer a lavagem com o shampoozinho Johnson de bebê para tentar reduzir os efeitos colaterais. São essas as dicas básicas sobre esses cuidados com os colírios.
Mas tem mais coisa aí que vocês podem fazer, tá? Se a intolerância for muito grande, às vezes pode estar relacionada a olho seco, pode estar relacionada a blefarite. E a gente tem também as lágrimas artificiais, tem também o tratamento de blefarite, que às vezes a gente consegue fazer com laser, com suplemento alimentar. Então, tem mais coisas que a gente consegue fazer para tratar essas irritações oculares com os colírios, que são muito comuns.